não grava, tá? A gente começou a gravar nesse momento. Se alguém tiver alguma objeção, você só falar e passar a palavra para a Laura e desejar aí uma ótima de próximos 50 minutos, 54. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Marcos. Também é um prazer para a gente estar na incubadora. Enfim, muito obrigada por todos que estão aqui, né, por comparecer, por querer entender um pouco melhor sobre a nossa empresa. A apresentação de hoje é para ser mais um workshop, né, não é só uma apresentação, então, por favor, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para tudo, na hora que a gente estiver falando mesmo. Não é igual ao congresso, você precisa esperar os 5 minutos finais, não. Porque depois passa, né? Vai passar muito slide e a gente esquece. Então, fica à vontade, por favor, fiquem à vontade para interromper a gente a qualquer momento. Pode, enfim, liberar o áudio, parar a gente, não tem problema mesmo. Eu não sei nem como funciona o Zoom, se tem mãozinha levantada, o que é, mas fica à vontade para parar com o áudio. E a ideia é vocês conhecerem um pouco melhor a gente e a gente demonstrar soluções para essa área, né, de óleo e gás, navegação e essa área mais marítima e portuária. Então, começando, a Atmos Marine é uma empresa, como vocês já perceberam, incubada, uma startup incubada na UFRJ, uma empresa focada em meteorologia e oceanografia. A gente já está incubado já aí há uns 2 anos, e estamos crescendo, né? Nós somos uma empresa focada em previsão do tempo e previsão climática, né? Que é mais de longo prazo. Nós somos uma startup de base tecnológica e fazemos também monitoramento ambiental, análise de dados, coleta de dados, tudo voltado para meteorologia e oceanografia. As nossas soluções, basicamente, né? Esse é um slide meio de resumo, são relacionadas à previsão meteorológica e oceanográfica em diferentes escalas, de curto, médio e longo prazo, escalas locais, regionais e globais. A gente faz previsão para qualquer lugar do mundo, e não só previsão futura, mas também, né, fazemos análise de dados pretéritos, que a gente chama de Hindcast, estudos climáticos, de ondas e ventos. E a gente até fez um trabalho semana passada e conseguimos dados de até 100 anos atrás. Então, é bem interessante para quem está fazendo estudos de lugar, né? A gente faz design criteria também, né? Análise de dados ambientais para projetos de engenharia, de plataformas de petróleo, navios, tudo isso. A parte toda também de eólica indo offshore, né? A gente também está trabalhando bastante com isso. Fazemos o monitoramento de dados in situ, dados locais, a gente coloca equipamentos na água, a gente coloca estações monitorando os portos, plataformas, nos navios também, e a gente utiliza esses dados observados para melhorar as nossas previsões, a gente faz análise, dá os dados em tempo real, tudo isso. E fazemos modelagem hidrodinâmica, incluindo correntes, ondas, ventos, marés e mais. Isso é mais ou menos o resumo de tudo que a gente oferece. Né? Para a parte, a gente trabalha com diferentes indústrias, né? Não só navegação e gás, a gente trabalha também com agricultura, a parte de renováveis todas, mas os sócios, né, são muito focados na área de óleo e gás, nós crescemos fazendo projetos nessa área, e a gente entende muito as dores dessa área em relação à meteorologia e oceanografia, né? E por isso a gente tenta oferecer produtos já mais práticos para essa área, soluções mais práticas, né? Então, a gente dá boletins meteorológicos e oceanográficos, a gente pode fazer a cada 8 horas, a gente tem uma plataforma bem interativa de dados, bem fácil de entender, que a gente pode colocar os dados observados em tempo real, as nossas previsões, tudo isso. A gente faz janelas de operação. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não. A gente já oferece janelas de operação, né, baseado em limites ambientais. Então, se você tem um ROV que só pode operar com correntes até, sei lá, 3 metros por segundo, ou ondas de até tantos metros,
a gente consegue prever a janela de operação que vai ser melhor para o seu ROV trabalhar, ou se você tem um transbordo de carga, ou algum tipo de operação que tenha um limite ambiental, a gente já consegue prever essa janela para cada operação, né? E a gente faz toda também... A gente vai entrar depois de produtos e serviços, mas a parte de relatórios de design, planejamento de rotas, e tudo isso gera uma maior eficiência, segurança operacional, na verdade, não só mais segurança, mas também mais economia financeira, né? Porque você tem muito menos risco. Eu vou passar agora para o meu colega, Ricardo. Ricardo é o nosso chefe de tecnologia, digamos assim, nosso pesquisador master, nosso pós-doutorado em engenharia oceânica e é meteorologista. Então, Ricardo. Obrigado, Laura. Bom, continuar entrando na parte técnica, mas antes, vocês estão me ouvindo bem? Então, beleza. Antes de entrar na parte técnica, eu queria trazer aí umas estatísticas, aí umas coisas que eu tenho acompanhado. Semana passada estava numa conferência e eu vi algo que o professor Parente já havia falado antes, que o setor de oceanografia, a área de oceanografia e meteorologia, ela é uma área que tem muito pouco investimento frente ao risco humano, ambiental e financeiro associado a ela. Então, semana passada eu vi que, na verdade, não é que ela tem muito pouco, ela é a área que tem menos investimento entre todos os outros setores, nessa razão entre o quanto de investimento alocado a ela e um quanto de risco e impacto em vidas humanas e o setor financeiro. Então, se for pensar no mercado financeiro, logística de aeroporto, portos, todos esses outros setores recebem muito mais investimento em pesquisa e desenvolvimento frente ao risco que está envolvido. E o número que eu vi aqui nos Estados Unidos é assustador. Estão falando de, basicamente, ali em torno de 800 bilhões a 1,4 trilhões, um T de tapioca, 1,4 trilhões de dólares associados a riscos ambientais ao longo de um ano. Claro que isso varia de ano para ano. Eu não sei exatamente o número no Brasil, depende do estado, depende do ano, mas, enfim, é um valor muito alto. Bom, mas isso leva a crer que a gente tem pouca pesquisa e pouco desenvolvimento científico. Na verdade, não. Se você for ver, a meteorologia ela evolui muito rápido, a oceanografia tem modelos novos, a engenharia oceânica produz muita tecnologia muito rápido, né? Eu entrei na meteorologia em 2002, exatos 20 anos atrás, e a cada 5 anos parece que há uma mudança completa nos modelos, nos sistemas de previsão, nos métodos de medição, satélite e tudo mais. O que parece contraditório, né? Se você tem um investimento que é faltante e, ao mesmo tempo, você tem um desenvolvimento tecnológico, onde é que está o gargalo? E o gargalo está justamente nessa conexão, no que a gente chama de Research to Operation, R2O, que é ligar a pesquisa ao setor de operação e a parte prática, que é um gargalo que a Atmosmarine tem se dedicado com mais afinco. Então, esse slide mostra aí detalhadamente onde esses gargalos estão, na nossa opinião, como a gente pode fatiar essa transferência de tecnologia da universidade, dos produtores de ciência pura, a parte operacional. Então, a gente começa com a previsão de curto prazo, 3 a 5 dias, em que tem importante a regionalização, trabalhar com as escalas espaço-temporais. Depois, avançando, a gente sabe que a previsão ambiental ela aumenta a dificuldade, o erro, conforme se avança no horizonte de previsão. Então, nós trabalhamos de maneira conjunta, mas com foco separado na previsão de médio prazo, até 15 dias, utilizando múltiplos modelos. Não dá para escolher um modelo só e confiar nele. A gente usa vários modelos numéricos, com desenvolvimento de modelos estatísticos em cima. Previsão de longo prazo, subsazonal, e longo prazo é um termo muito amplo, né? Mas a subsazonal até 46 dias, em que é importante trabalhar não só a previsão, mas a maneira como se analisa
essa previsão. Depois, a previsão climática, sazonal e até 1 ano, e expandindo para projeções climáticas até 100 anos, que é importante ter análise de certeza e como se analisa a física e essa extrapolação do modelo. E análise de extremos, que é a modelagem estatística, a modelagem estocástica, que é importante unir tudo, né? Unir tanto a qualidade do hindcache, a incerteza no ajuste das distribuições e como é feita essa extrapolação de extremos. Então, todos esses são setores que são muito dinâmicos. Pode passar lá. São muito dinâmicos em termos de pesquisa, de produção de papers. Eu vejo quase todo dia dezenas de papers na área de machine learning. Se você for ver quantos centros operacionais têm um modelo de inteligência artificial funcionando operacionalmente, são muito pouco, né? Então, agora, fatiando mais o que eu listei inicialmente, aí a previsão de curto prazo com modelos numéricos, a gente tem o WRF, modelo atmosférico, BRANS, o WaveWatch, modelo de onda com o SWAM, Delft e ROMS, modelo de circulação, que são modelos que nós trabalhamos, calibramos para a região de interesse, utilizando medições, e fazemos essa regionalização customizada para o problema e para o domínio em questão. Então, é muito importante utilizar melhor a previsão, mas também fazer essa regionalização dos dados, né? Porque esses grandes centros de previsão, no SMWF, por mais que forneça uma boa previsão, eles otimizam essa previsão e desenvolvem essa previsão com foco global ou com foco para a área onde eles estão atuando, Europa, Estados Unidos. E fica esse buraco no Atlântico Sul, que a gente sabe que tem mais dificuldade em ter uma previsão dedicada. Então, esse aí, por exemplo, é um exemplo do WaveWatch, um mosaico de previsão de onda, feito para o Atlântico Sul e para a costa do Brasil, em que foram desenvolvidas ao todo 5 grades, né? A grade global, depois aquela grade mais o Atlântico Sul, metária dividida em 2, né? Que foi visto que o erro e a calibração do modelo nessas 2 regiões é diferente, uma região tropical com sistemas meteorológicos diferentes e que a onda vai responder de maneira diferente e, por isso, precisa de uma calibração específica no WaveWatch. Depois, uma grade ao sul, onde a gente sabe que tem a passagem dos ciclones extratropicais, os ciclones subtropicais, que é difícil de modelar, e essa subgrade de mais alta resolução costeira recebendo essas áreas. E aí um Kikuplot mostrando como a gente conseguiu trabalhar com essa calibração utilizando os dados de satélite, usando dados de boia, para poder calibrar cada grade individualmente, que seria alguma coisa com centro global, uma empresa com esse tipo de visão não dedicada não iria conseguir fazer. Pode passar para o próximo. E aí a gente trabalha com modelos numéricos, que eu acabei de falar, e também com a previsão utilizando machine learning como pós-processamento. Então, além de desenvolver calibração e otimização dos modelos para os domínios que a gente está mais focado, é importante aprender com o dado e utilizar ferramentas que vão além da física para poder melhorar a previsão e a modelagem ambiental. Então, essa figura é uma figura clássica do erro da previsão do vento, pode ser semelhante com a de onda, em função do horizonte de previsão no eixo X, em que você tem a previsão determinística tradicional em preto e ciano, a previsão com ensemble, que são várias simulações independentes, em que a incerteza e os erros das previsões individuais são promediadas e a previsão da média é melhorada. E em verde, a previsão utilizando a inteligência artificial, nesse caso foi o Multilayer Perceptron Neural Network, que conseguiu ser treinado com dados de boia e de altímetro para melhorar essa previsão. Então, basicamente, em vez de escolher entre uma previsão de machine learning ou uma previsão numérica, aquela briga física ou estatística, a gente usa os dois. A gente tira o melhor dos dois, o melhor da previsão numérica, o melhor da previsão com machine learning, com o que a gente chama de modelagem híbrida. E nisso a gente desenvolveu um sistema que engloba todas as escalas temporais, que são sistemas diferentes,
nessa modelagem híbrida, que é apelidado de Sistema Operacional de Previsão Híbrida, utilizando inteligência artificial, que é a SOFIA. Pode passar para o próximo. Então, esse é um exemplo de previsão global, como essa técnica, né, utilizando a rede neural, para prever o resíduo, ela consegue prever o erro, entre aspas, né, não é bem o erro, o resíduo, é a limitação do modelo numérico, que é essa animação aí no canto inferior esquerdo, ou seja, o que a física não consegue captar e que a rede neural consegue pegar e assim diminuir o erro do modelo numérico. Nesse caso, é um modelo de ensemble de previsão de onda da NOAA, que com o modelo de pós-processamento conseguiu diminuir esse erro. E agora, mais recentemente, essa previsão global, nós estamos feitos a SOFIA para customizar regiões específicas, Maranhão, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro e assim por diante. Pode ir para o próximo. Esse é um exemplo com o erro médio quadrático, né? Como pode ver na região extratropical, onde o erro é maior, a rede neural consegue melhorar mais. Então, ela basicamente preserva a boa qualidade do modelo numérico, onde o modelo numérico é bom. Se o modelo numérico é bom, deixa ele trabalhar sozinho. E se o modelo numérico estiver errando, a rede neural vai lá e começa a melhorar aquela previsão e fazer uma regionalização. Tem escalas, que não é bem a questão de certo e errado, tem escalas que o modelo não consegue pegar. Aí a rede neural consegue ser treinada e melhorar aquela escala, fazendo o que a gente chama de regionalização. Próximo slide. E aí a gente expande a SOFIA, não só para um modelo de machine learning alinhado a um modelo numérico único, mas sim uma previsão, primeiro, com ensemble, né, que é uma previsão, como eu falei, probabilística, utilizando vários membros, e também uma previsão com multimodal ensemble, ou seja, o multi vem de múltiplas físicas de modelos diferentes. Então, você tem desenvolvimentos feitos por centros globais de previsão, a NOAA, DWD na Alemanha, o SMWF, que são previsões excelentes, o Environment Canada, são previsões muito boas. E aí, em vez de virar uma briga entre qual centro é melhor, que isso geralmente gera polêmica, é muito mais publicidade do que qualquer outra coisa. Em vez de decidir qual previsão é melhor, a gente trabalha com todas as previsões juntas, e porque a gente já tem analisado isso, publicando, inclusive, situações em que um modelo é melhor em alguns casos e outro modelo é melhor em outros casos. Então, é difícil determinar e escolher um modelo único só. Bom, um exemplo famoso disso é o caso do furacão Sandy e do furacão Irma. O furacão Sandy ficou famoso porque a previsão do CMWF fez uma previsão melhor para a costa dos Estados Unidos, enquanto a NOAA fez uma previsão pior para o Sandy. Já o furacão Irma foi excelente. A NOAA fez uma previsão em que 7 dias antes a FEMA já estava atuando na área. Então, é um contra-exemplo de que existem sistemas e tipos de eventos que são modelados melhor para um e modelados melhor por um outro modelo. E aí surge uma questão que vira impossível de qualquer meteorologista, qualquer ser humano de analisar, que é olhar pelo menos 5 centros operacionais com um ensemble que tem pelo menos 30 membros e olhar qual previsão é melhor, baseado na experiência ou no feeling. Então, é importante se ter um modelo de machine learning que consiga olhar essas dimensões todas, aprender com o dado e aprender quando um modelo é melhor que o outro e fazer uma média ponderada, na verdade não é bem uma média, é uma promediação não linear, e desenvolver a melhor previsão a partir disso. Então, eu trabalho em conjunto. Próximo slide. Esse aqui é um exemplo de multimodal ensemble, quando a gente colocou vários membros juntos. E aí, olhando quando a gente vai para médio prazo, não é só uma questão de olhar melhor ou desenvolver a melhor previsão, mas tem um olhar probabilístico, né? Porque você tem uma incerteza, teoria do caos dizendo que a incerteza vai aumentar conforme o tempo à frente, né? Conforme se avança mais 5, 10 dias. Então, é importante olhar certa previsão em um certo instante e, a partir daí, calcular probabilidades. Então, a gente sabe que, por exemplo, 10 metros por segundo e 3 metros de onda são valores muito usados na indústria. Então, a gente pode calcular a probabilidade de se ter ventos acima de 10 metros por segundo, como é o caso do meio,
E a gente pode também olhar o máximo, você pode olhar o pior cenário dessa previsão com múltiplos ensembles e para se prevenir. E aí é uma análise que o tomador de decisão vai fazer, que o analista na prática vai fazer. Se ele quer arriscar. Pode passar para o próximo. Essa é a mesma previsão, só que para a onda, né, com a visão probabilística do resultado. Pode ir? Bom, e aí é como a gente utiliza, a gente acabou de publicar um paper descrevendo um pouco a Sofia, descrevendo com vários detalhes como a Sofia trabalha com essa previsão com o ensemble, ou seja, a gente desenvolve um modelo de machine learning, que na verdade é um ensemble de machine learning, na saída do ensemble do modelo numérico, e a partir disso você pode utilizar tanto como um resultado uma previsão determinística, como uma previsão probabilística. Então, o gráfico de baixo mostra um espectro do sinal da intensidade do vento, nesse caso, em que a gente identifica as escalas para fazer um pré-processamento do sinal, um data mining para ver quais são as variáveis mais importantes e trabalhar com essa dimensão, que é um modelo multidimensional. A gente sabe que quando aumenta muito a dimensão, você pode perder o controle do treinamento. E aí, desenvolvimento de uma previsão que aí no gráfico inferior direito mostra aí o SMWF, que é uma previsão excelente, só que para o ponto onde a gente está trabalhando, ela tem limitações por ser um modelo, né, um modelo global, por mais que seja de alta resolução, ainda é um modelo global. E depois que a Sofia atua e trabalha em cima dele, mostra esse gráfico com esses pontos em vermelho, já com um pico plot muito mais coerente. E é um modelo que trabalha muito bem em todas as estações do mês, né, todos os meses, né, todas as estações do ano, e que pode ser treinado de maneira clusterizada para diversos pontos. Pode ir para o próximo. E aí, algum resultado bem claro, assim, essa maneira de ver o benefício da modelagem híbrida, né? Em vermelho é o SMWF, e verde e azul é a previsão com a rede neural, em verde é o conjunto de validação totalmente fora do conjunto de treinamento. Previsão independente, com o erro médio quadrático à esquerda e o coeficiente de correlação à direita. E a previsão de 1 a 15 dias no eixo X. Então, você pode ver que a previsão de 15 dias do erro médio quadrático, você tem o mesmo erro do que a previsão de 7 dias do SMWF. Ou seja, você pega uma das melhores previsões do mundo, que é o SMWF, e a gente consegue estender essa previsão de 7 a 15 dias com o mesmo erro associado a ela. E o coeficiente de correlação apresenta um ganho em dias semelhante, né? Dia 15, similar ao 8, dia 8, dia 9, em termos de previsão. Então, você ganha tempo, né? Com esse ganho de tempo, você pode gerir melhor as atividades, as operações offshore, planejamento, segurança e assim por diante. Próximo. E aí é uma maneira de como a gente integra esses gráficos todos, essas informações todas. Você tem a Sofia aplicada a modelo de curto prazo, determinístico, depois a médio prazo e a longo prazo. Então, o azul, o amarelo e o rosa mostram essas escalas diferentes de tempo, como o modelo trabalha. O modelo de médio e longo prazo, ele não faz sentido trabalhar com dados horários, né? Porque você não vai conseguir captar qual é a hora em que o pico da tempestade vai ocorrer. Você trabalha com médias diárias e depois com uma previsão probabilística. E nisso também se coloca a climatologia, que é o verde, para saber se há uma anomalia positiva ou uma tendência de anomalia negativa. E com isso tomar a decisão. Você vai ter um período com mais onda, menos onda, mais vento, menos vento, seca ou não. E assim poder tomar a decisão baseada em cada escala. Próximo, por favor. Esse é um outro exemplo da Sofia em azul, com a climatologia calculada pela Sofia em rosa, e com isso a gente pode determinar qual período vai estar acima ou abaixo da média, para estimar se vai ser um período, nesse caso, de mais vento ou menos vento.
e aí como a Sofia corrigiu esse vento em relação ao dado do SMWF. Esse gráfico mostra um caso claro ali de como ela pega muito bem as tendências, apesar de no horizonte de previsão mais longo, esse ensemble ter um spread muito grande e a média ficar mais constante, mas ela consegue capturar muito bem as tendências e fornecer uma previsão de médio e longo prazo melhor. Próximo. E aí a gente passa por análises extremas, aí mudando um pouco de produto. O que eu estava falando até agora é a previsão do tempo, previsão meteoceanográfica. Aí já não é mais necessariamente uma previsão, mas sim uma modelagem estocástica, probabilística, para fazer aquele cálculo dos valores de retorno, né? Da onda centenária, do vento centenário e assim por diante. Que aí depende de uma coisa que eu estudei dediquei 5 anos do meu doutorado, que é como rastrear as incertezas nesse processo todo, né? Como a gente melhorar o dado de entrada, análise da modelagem estatística com as distribuições de probabilidade e o processo de extrapolação dos quantis extremos. Então, a gente vê que, primeiro, a gente não tem dados suficientes para fazer uma análise de extremos só baseada em boia, por exemplo. Extrapolar 100 anos a partir de 5 anos e 10 anos de boia. Então, a gente depende dos hindcasts. Esse hindcast depende de uma calibração, né? Como eu falei, esses produtos são produtos globais. E a calibração desse produto ela é muito em função do sistema meteorológico que está atuando nele. Então, nesse caso, ele mostra aí um exemplo do CFSR, em que o modelo erra muito dentro ou na região ciclônica, e na região de anticiclone e vento calmo, o modelo erra pouco. Então, essa foi uma maneira que a gente desenvolveu que a gente tem continuamente desenvolvido para calibrar os hindcasts. Na época foi o CFSR, agora tem outras análises, Wave Rees, era 5, e a ideia é utilizar dados de satélite para melhorar a representação dos ciclones e assim melhorar o hindcast que vai ser usado para análises extremas. Pode ir para o próximo. Então, esse é um slide que eu gosto bastante para exemplificar esse problema, né? O gráfico à esquerda mostra o quantio extrapolado, né, o valor de retorno, em função do período de retorno, de 0 a 100 anos. Então, a onda centenária ali, o HS centenário, vai ser a borda direita do gráfico. E se você utiliza diferentes hindcasts, a onda centenária muda completamente. Se você pegar agora o ERA 5 com o Wave Rees, por exemplo, você já vai ter um resultado completamente diferente. Aí, qual que se usa? Né? Você não sabe qual usar. Você vai desenhar uma plataforma de petróleo, um porto baseado numa informação que tem uma grande incerteza. A mesma coisa vale para distribuição de probabilidade, ou seja, se você tiver o melhor hindcast do mundo, totalmente calibrado e preciso, mas, por exemplo, utilizar Pearson Type Tree ou Weibull ou Pareto, você também vai ter extrapolações e valores de retorno muito diferentes. E quando você combina essas duas incertezas, assim, você tem ondas centenárias de 6 a 9,5, 10 metros, assim, que é uma loucura. Como é que você vai projetar ou planejar alguma coisa com esse tipo de análise? Então, o que a gente faz é rastrear o erro e essa incerteza, melhorar ao máximo o hindcast, selecionar a melhor distribuição de probabilidade com os testes de ajuste, né, Goodness of Fitting Tests, a melhor extrapolação e até chegar no valor de retorno com a menor incerteza possível. Próximo. E aí a gente passa para a previsão climática, passo a bola para o Ronaldo, nosso especialista em modelagem numérica, previsão do tempo e previsão climática. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, depois da explicação do Ricardo, e excelente explicação, o Ricardo falou um pouco das escalas de tempo, né, do tipo de ferramenta que é utilizada para cada tipo de horizonte de tempo. Então, cada problema, você tem um conjunto de ferramentas que é possível de ser utilizada. Quando você passa, depois da previsão subsazonal, que é aquela até 46 dias, que hoje é o que se tem, é o maior desafio, né, hoje em dia, em termos de previsão, você passa já para uma escala sazonal, ou previsão climática, né, como
costuma se chamar. Essa previsão climática, basicamente, hoje é feita por todos os centros mundiais de meteorologia e em escala global. Então, você pega um modelo, hoje em dia todos os modelos são acoplados com o oceano e a atmosfera, né, justamente por conta dessa escala de tempo, o oceano ser muito mais importante, né? Você tem o El Niño e outros tipos de oscilações que são fundamentais para você entender e tentar reproduzir e fazer uma previsão futura. Então são utilizados modelos globais, né? Além dos modelos globais, o que você pode fazer é começar a calcular índices, indicadores em função desses modelos e de alguns índices já consagrados na literatura, como o próprio El Niño, oscilação sul, ou o índice de oscilação antártica, entre outros índices que está dependendo da região que você quer e qual tipo de fenômeno que você está interessado em tentar antever na próxima estação, nos próximos meses, enfim. Além dos modelos globais, que são fornecidos pelos centros de previsões globais, o que se tem hoje em dia é a utilização de uma regionalização, assim como na atmosfera, regionalizar os modelos climáticos. Tá? Então, essa é uma técnica que a gente tem utilizado, que a gente chama de downscaling, né? Downscaling climático, que é você pegar o resultado de modelo global, escolher alguns membros e fazer as previsões climáticas baseadas no modelo regional. A vantagem disso é que os modelos globais, por serem climáticos, eles têm uma resolução bem mais grosseira, eles rodam 6 meses, 1 ano à frente. Então, geralmente, esses modelos têm a resolução maior do que 1 grau de resolução espacial. Então você vai ter uma previsão climática a cada 1 grau de distância, digamos assim. Aí pode passar para o próximo. Bom, aí, em termos de modelo regional, o que a gente tem, né, o mais utilizado hoje em dia é o RegCM4. Tá? Ele é um modelo regional que foi implementado e está implementado operacionalmente, né, e temos tido bons resultados em termos da previsão das tendências climáticas de diferentes regiões do Brasil. Então, esse aqui é um exemplo do RegCM, fazendo a previsão para dezembro do ano passado, na direita, e na esquerda a previsão, a chuva observada. É importante salientar que para as previsões climáticas, a gente não faz previsão como aquelas previsões, como o Ricardo falou, né? Para cada tipo de previsão você vai ter um tipo de análise. Então, nas previsões climáticas, a gente sempre analisa a anomalia do que o modelo está prevendo. Então, se ele está prevendo chuvas acima da média, ou de repente, se há um interesse num parque eólico, por exemplo, ele tem que saber se na próxima estação os ventos vão estar acima da média, ou na média, ou abaixo da média. Então, as previsões climáticas são sempre fornecidas em função da média. Até porque os modelos climáticos eles têm um viés próprio. Tá? Então, se você roda um modelo, qualquer modelo que você rodar, global ou regional, ele vai ter um viés em função das equações dele, das aproximações que ele faz. Ele pode estar representando mais chuvas acima da média no Nordeste, ou abaixo da média no Sul. Isso ele pode apresentar como uma característica dele. Então, sempre que você precisa rodar um modelo climático, você precisa fazer um período de climatologia antes, de rodar 10, 30 anos antes, para você conhecer qual é o viés que esse modelo apresenta. Tá? Então, a partir desse viés é que a gente consegue estimar qual vai ser a anomalia de chuva, ou vento, ou temperatura prevista para os próximos meses. Tá? Pode passar, Alan. E daí, utilizando essa mesma técnica, é possível fazer extrapolações ainda maiores. Tá? Se a gente pega os cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental de previsão climática, ele tem diversos cenários para diversos tipos de aquecimento global ou tendência
das emissões no futuro. Tá? A partir desses cenários globais, é possível fazer a mesma regionalização, tá? Utilizando os modelos regionais, que esses modelos climáticos que prevêem 30, 100 anos têm resolução mais degradada ainda, então costuma ter quase 2 graus de resolução para fazer essas previsões. E aí, com o modelo regional, você consegue começar a enxergar, colocar uma lupa ali nesses cenários de previsão e começar a enxergar o que está acontecendo em cada região específica que você está interessado. Só que é claro que, para fazer esse tipo de análise, aí o arcabouço estatístico necessário é muito maior. Você precisa de fazer muito mais análises estatísticas, fazer uma avaliação do erro desses modelos, para retirar toda a informação que você tem dentro dessas previsões e que podem ser acessadas, mas mediante um trabalho bem mais criterioso e mais de longo prazo, né? Então, você precisa selecionar cenários e fazer simulações e utilizar muitas ferramentas estatísticas para poder retirar e, por exemplo, ter uma curva de tendência de vento ou de altura significativa de uma determinada região nos próximos 50 anos, por exemplo. Tá? Então, bom, acho que vou passar para o Henrique agora, que é a parte de coleta e análise de dados, para ele continuar a apresentação. Olá. Ouvindo bem também? Então, beleza. Então, a Atmos Marine, ela também tem uma parte grande, assim, que é a parte da coleta e principalmente a análise dos dados, que serve principalmente para avaliar a performance desses modelos, nessas diferentes escalas, e tirar conclusões também ambientais com base nos próprios dados, né? Talvez os principais parâmetros que a gente usa são ondas, marés, ventos, correntes, temperatura e de diversos equipamentos, né? Desde boias, ADCPs, fundeiros oceanográficos e estações meteorológicas. Essa daí é uma boia que foi desenvolvida em parceria com o Laboratório de Instrumentação Oceanográfica da Petrobras e que a gente utilizou para fazer medições de onda e vento. Então, aqui... A parte do controle de qualidade talvez seja um dos mais desafiadores para essa parte de análise dos dados, principalmente para a nossa área de machine learning e de validação da previsão, né? A gente precisa de um dado realmente qualificado para poder tirar essas conclusões, o que nem sempre é trivial, mas que a gente usa muitos dados públicos do PNBOIA, Sincosta, Rede Ondas, e que daí a gente faz uma batelada de testes de controle de qualidade para certificar essas medições. A gente utiliza para fazer análise espectral, distribuições de probabilidade e análise de eventos extremos. Um exemplo é esse histograma. Aqui é uma relação para avaliar as fog waves, essas ondas extremas. Então, a divisão da altura individual dividido pela altura significativa. Aqui é o limiar de 2.1, que diz que aqui a cauda dessa distribuição aqui, que seria as ondas mais extremas. Na direita aqui é a série temporal. A gente coloriu aqui os grupos de onda. Também, hoje em dia, a gente está chamando bastante atenção para analisar não só a série temporal inteira, mas sim os momentos dos grupos, que são as séries de ondas maiores, e avaliar essas distribuições, né? Então, aqui na esquerda é a distribuição de Gauss e à direita é a distribuição de Rayleigh, que se aproxima para a série de Rive e para a série de altura individual, né? E aqui é um exemplo só da quantidade de medições que já tivemos na nossa costa, que agora até o PNBOIA está fazendo um bom trabalho, de novo, contínuo, agora com essas boias spotter, de fazer várias medições, mas então um evento extremo, que na boia de Rio Grande, na boia do PNBOIA, passou de 8 metros de onda, e que esse evento foi detectado aqui, daí tem várias outras medições, tudo medição, na boia de Rio Grande, boia de Santos e de Vitória do PNBOIA.
as boias RJ2 e RJ3 do Sincosta, de um sensor de pressão que a gente colocou na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, uma outra medição da rede Ondas na Praia do Cassino, uma outra em Santos, na Ilha de Palmas. Então, a quantidade de medições que detectaram esse evento e a importância disso, porque acaba que você consegue, tendo uma rede de monitoramento, dessa forma, você consegue, com base nos dados, já saber a propagação de um evento extremo, né? Então, mostrando só a importância desses sistemas de monitoramento. Pode passar. E aqui a análise espectral, que, pelo que a gente ouve falar, a indústria de óleo e gás ainda não implementou, ainda não está fazendo um uso, talvez, usando todo o potencial que pode ter essa análise que o professor Parente desenvolveu em 99, no doutorado dele, que é a DAT e a PLEDS. Então, isso daqui no eixo X é o tempo, no eixo Y é o tempo, no eixo X é a direção, as cores, as faixas de período e as barras de vento. Então, para avaliar a climatologia de ondas de uma região, por exemplo, isso aqui é para Arraial do Cabo. E como que a gente também utiliza essa técnica para avaliar, em modelagem de onda, por exemplo, a gente costuma avaliar também bastante o espectro. Então, os nossos modelos operacionais, a gente tem saída espectral para fazer gráficos desse tipo. E aqui também embaixo é a evolução do espectro direcional, né? Então, essa daqui, a parte dos dados é uma coisa que a gente tem bastante atenção, porque para todos esses sistemas operacionais que a gente implementa uma previsão, realmente a parte do dado tem que estar muito bem definida e qualificada para a gente poder fazer esses estudos e essas análises. Acho que é isso. E voltar para a Laura, para ela apresentar os nossos produtos e serviços. Obrigado. Obrigada. Nem vi que eu estava no mudo. Fazer um rápido break aqui para acordar todo mundo, ver se está todo mundo aqui ainda. Foi muita informação, né, profunda, mas aí coisas complicadas. Enfim, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou entrar um pouco agora na parte mais comercial, de produtos e serviços que a gente oferece para dar suporte a toda essa parte, né, de previsão e dados e toda essa parte tecnológica. Mas, Andrione, pode falar, ótimo. Não, eu queria perguntar especificamente do SOFIA lá, eu só fiquei em dúvida se aplica a previsão, a rede neural customizada para uma locação, um ponto assim, ou é para uma região, que vocês mostraram, acho que no gráfico estava Maranhão, se eu não me engano, e daí se vocês veem essa mesma técnica, claro, com os devidos ajustes, podendo ser aplicada para previsão de corrente, né, que ainda é muito, está bem atrás, assim, na parte de previsão de onda. Quem responde? Ronaldo, Ricardo? A questão do pontual não depende da distribuição espacial das medições, né? Se houver um cluster com uma quantidade, uma boa densidade de medições, é melhor usar a rede neural desenvolvida no cluster. Então, a gente faz um data mining, né? Então, a rede neural, quando a gente fala do machine learning, ela já é a ponta do iceberg, né? Você tem todo um data mining vindo antes disso para poder decidir. Bom, se não tivesse, for um caso de uma boia isolada, aí você aplica a rede neural pontual e pronto. Vai ser a dimensão daquilo ali. Se tiver um cluster, e se o cluster for estatisticamente homogêneo, que foi o resultado da grande parte da discussão no nosso último paper publicado, depois a Laura vai passar pelo DOI lá, a gente pode passar para vocês o DOI. Ele explica isso, como fazer essa clusterização e como decidir se é melhor um ponto ou uma região. Entendi. Então, na metodologia do SOFIA tem essa pré-etapa aí de clusterização dos dados lá, usando os próprios dados do modelo para ver as regiões similares, é isso? Exato. E mesmo na região similar, se tiver um ponto muito fora, por alguma questão orográfica, de contorno de costa ou o que for, esse ponto vai acabar sendo modelado sozinho. É meio similar à Regional Frequency Analysis, lembra que eu já falei várias vezes?
A Regional Frequency Analysis também trabalha isso. Se regionalizar, melhora, mas se for uma região muito heterogênea, piora. Então, você acaba balanceando isso. Sobre a previsão de corrente, depende exatamente da mesma coisa. Se tem medição, se a medição ela é estatisticamente bem representada, e a partir daí desenvolver um modelo. A gente ainda não tem a SOFIA aplicada à circulação ainda, mas a gente quer chegar lá que a gente está movendo para a SOFIA acoplada. Então, seria uma maneira de olhar a acoplação numérica já está sendo feita junto com o machine learning acoplado. Então, seria o caminho que a gente está querendo seguir, mas a gente ainda chega lá. Beleza, valeu, Ricardo. Valeu. Alguém mais tem pergunta, gente? Alguém mais quer falar? Opa, eu não consegui levantar a mão aqui, não sei como é que é. Levanta, mas você Não, pode fazer uma levantou, pergunta aí? Pode falar. Tá, fazer uma pergunta aqui. Bom, eu trabalho aqui na sonografia da Petrobras, especificamente com a parte de monitoramento e previsão, suporte para as operações. A gente tem usado muito o Ensemble para avaliar risco, né, de eventos mais energéticos que ofereçam algum ofensor para as operações ali. Inclusive, por exemplo, vai ter agora amanhã um ciclone, né? Deve estar começando a se formar. Tem amanhã, vai dar uma bagunçada ali na Bacia de Santos. A gente já conseguiu identificar ele nos ensembles lá atrás, mais de 10 dias antes dele ocorrer. Mas ele não aparecia no resultado determinístico, né? Aparecia, sei lá, 2 membros davam ali o negocinho. É algo que eu vejo um potencial bem grande aí no que o Ricardo apresentou, de já conseguir trazer para a realidade, né, para a parte mais certeira ali, alguns eventos de risco no futuro. Aí uma das perguntas é mais ligada até a como vocês têm trabalhado com isso na parte comercial, essa parte de modelagem com inteligência artificial, né, de gerar esse produto de inteligência artificial, que para fazer na mão é muito difícil mesmo, o cara interpretar aquilo tudo ali, não dá. O que a gente faz hoje é só identificar que tem um risco, mas a gente não sabe o que é o mais provável de acontecer mesmo no futuro, né? Vocês pensam, além de oferecer isso para os clientes diretos de vocês, oferecer também isso como um serviço para outras empresas de previsão, para fora da Atmos Marine? Sim, você quer falar, Laura? Eu posso falar a parte técnica. Pode falar, fala a parte técnica. Bom, primeira coisa, o Fernando consegue já interpretar o ensemble, é uma coisa que na indústria nem todo mundo consegue interpretar. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem um outro cliente também que é muito bom, que trabalha com ensemble e é meteorologista, também a gente adora trabalhar, mas o padrão não é esse. O padrão é a pessoa não entender, ele vai ver o spread, vai ver um cone de previsão, a média vai estar sempre atenuada, a pessoa acha que pode olhar só a média. Então, primeiro tem uma questão ali quase pedagógica e assim muito difícil de se discutir, que acho que a Laura talvez tenha mais essa abordagem de conversar e passar essa informação, e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como tirar o máximo de proveito dos ensembles, né? E é o plural, porque tem, por exemplo, Environment Canada. Quase ninguém ouve falar do ensemble do Environment Canada. O Environment Canada fez, em parte do horizonte de previsão, fez a melhor previsão do furacão Lorenzo, lá que atingiu os Açores. Eu publiquei um paper sobre isso agora, de como o ensemble conseguiu ver lá na frente. E aí tem o ensemble da NOAA, que agora está passando por grandes modificações, a versão 13 vai chegar muito próxima do SMWF e a previsão do SMWF. Então, olhando esses ensembles em conjunto e fazendo essa interpretação dos resultados com o machine learning, corrigindo o viés, aí eu acho que é o caso ótimo, que também a gente consegue extrair a melhor previsão, a melhor acurácia, ligar com a questão de comunicação, porque se o cliente quiser saber a hora em que o extremo vai acontecer 10 dias, daqui a 10 dias, ou o HS se vai ser 5.7 ou 5.9, é impossível, mas você sabe que vai ter naquele range algo em torno de 5 a 7 metros, e aí pode fazer uma previsão. Então, essas duas frentes andam juntas, né? Que é uma frente científica e uma frente de comunicação, né? E aí ainda tem a frente de marketing, que é tentar convencer o cliente de que isso é importante, que a Laura pode falar. Achei interessante a pergunta, Fernando. A gente, a princípio, não vê como vendendo, assim, não... A gente vê como competidores. Os nossos competidores são outras empresas que fazem previsão.
E a gente entende, vendo o mercado brasileiro principalmente, né, dominado aí por poucas empresas, na verdade, que são empresas que uma compra outra, outra compra outra, né? Não vou nem citar nomes. E a gente sabe que a previsão oferecida não ela não é feita com tanta, não quero falar a palavra errada, tanta regionalização, tanta acurácia, não tem tanto machine learning envolvido, não está pegando todos os dados observados daquele local. Enfim, a gente vê eles como competidores, a gente espera, está dominando o mundo, crescendo, aí crescendo bastante, a gente espera poder vender mais para a Petrobras, enfim, a gente sabe tudo que vocês fazem, a gente conhece bem vocês, e a gente tem certeza que a gente pode adicionar muito valor aí a tudo que vocês recebem de outras empresas concorrentes na área de previsão meta-oceanográfica. Assim, a princípio, enfim, a gente não se vê vendendo serviço para alguém vender de novo, entendeu? Acho que não faz muito sentido. Tá. Eu até da minha visão aqui, eu vejo vocês os dois papéis, tanto competidores como possíveis colaboradores. Eu achava interessante, porque vocês têm a especialidade regional da meta-oceanografia offshore, que acho que quase ninguém tem. Sinceramente, no Brasil, aqui, as empresas de meteorologia estão muito focadas em terra, tem algumas que olham para o mar, mas não tem a visão de especialização de modelagem regional, né? Até, assim, tem gente que faz, né, é óbvio, mas é pouco, é menor ainda do que o mercado de meteorologia em si. Então, eu acho que vocês teriam muito a agregar também a esse mercado um pouco maior, assim, poderiam ser também fornecedores, mas, claro, isso depende da estratégia de vocês, não, é só uma visão minha que eu não acho que seja impossível esse papel também, não. Eu tenho duas perguntas ainda também, na parte de previsão subsazonal e sazonal. Na subsazonal, se a série temporal chega a ser útil, aqui focando em vento e onda, né, uma parte offshore, pelo menos para a gente aqui é o que pega, ou se não, passou de 15 dias, mesmo com todo melhoramento, realmente não dá para, não é confiar, mas não é um produto útil de você identificar ali, não vai ter uma ciclogênese daqui a 25 dias, se é útil, e se a série temporal em si não for útil, se na subsazonal ou sazonal, se tem algum parâmetro que seja útil para a operação offshore, no sentido, por exemplo, que a gente usa muito em terra, a gente vê isso muito em terra, né? Previsão de anomalia de chuva, e anomalia de temperatura, né? Se para a parte offshore também. Eu entendo que é um pouco mais complicado, porque você vai ter que adivinhar ali quais são as anomalias dos campos de massa mais prováveis para daí estimar o que aquilo vai resultar em vento, em geração de onda. Mas eu não sei se vocês já fizeram, talvez vocês já tenham pensado em alguma coisa assim, né? Como se aproveitar essa parte de previsão subsazonal e sazonal para a parte offshore. Posso responder? Ou te responder ela rápido, que acho que eu vi o Renato com a mão levantada também, para ele falar. Bom, a previsão subsazonal é onde tem o maior gargalo, né? Porque você ainda quer enxergar a previsão subsazonal como você vê a previsão de curto e médio prazo, e não dá, você não consegue interpretar ela. Só que ela não é uma previsão climática, né? Que você já vai falar, o verão vai ser mais quente, mais frio, vai ter mais seco ou mais chuva. Então, são duas coisas. Primeiro, é enxergar o que dá para prever, ou seja, se você quiser pegar um fenômeno de curtíssimo prazo, uma variação de horas e tal, nos gráficos que o Henrique mostrou, você tem, às vezes você tem algum meandro no gráfico de HS e tal, você não vai pegar, é impossível pegar. O Lawrence falou do horizonte de 2 semanas, né, a teoria do caos, em 68. Então, esse horizonte é válido, ninguém descartou a teoria dele até hoje. Só que dá para começar a ver tendências, e esses eventos que têm maior duração, ou seja, os ciclones extratropicais, os sistemas de bloqueio, ou os sistemas crista-cavado que têm mais dominância no Atlântico Sul, esses sim conseguem ser bem captados, né? Então, dá para começar a antecipar um período, sim, de maior ciclogênese, e aí começar a olhar e trabalhar probabilisticamente. Assim, a anomalia e a climatologia são extremamente importantes nessa interpretação, né? Porque você vai conseguir olhar se vai ter um período com maior probabilidade de ter ondas extremas ou não, ou um período que vai ter ondas mais calmas e assim por diante.
E aí, conforme se vai avançando nessa escala, né? Você tem, por exemplo, o CMWF está com 46 dias de previsão, a NOAA agora foi com o Ensemble até 35 dias. Então, com 30 dias, você tem 2 grandes centros fazendo boas previsões. Dá para se informar muito bem dali. Só que são 30 dias. Quando chegar nos 15 dias, você já vai estar acompanhando aquele evento, aquela situação, né, subsazonal, há 15 dias. Então, quando chegar nesses próximos 10 dias de previsão, você já está acompanhando o sistema. E aí sim dá para entrar na previsão de médio prazo melhor do que se você estivesse entrando do zero. Então, acho que essa combinação, né, de interpretar a previsão, olhar o modelo em conjunto e a previsão determinística sozinha, olhar só o controle, por exemplo, não vai informar muito, porque provavelmente ele vai estar fora de fase ou provavelmente vai estar informando alguma coisa que não necessariamente vai ser significativo para aquele dia, para aquele horário e tal. Acho que o Fernando tem outra pergunta. Você tem outra pergunta, Fernando? Não, só o último comentário aqui, dá parabéns aí pro time. Vocês realmente, literalmente, só estão com fera no time aí, cara. Parabéns mesmo pelo time que montaram. Obrigada. Só para complementar o que o Ricardo falou em relação à previsão climática também, Fernando, a gente pode, por exemplo, você pode usar um rastreador de ciclones dentro da previsão climática, e aí você consegue ver se aquela temporada, né, digamos assim, que não tem uma temporada, mas se aquela estação vai ter mais ciclones, né, em uma determinada região do que a climatologia geralmente apresenta. Então, isso é um tipo de informação que também pode ser útil para prevenir esses eventos extremos. Entendi, valeu. Agora o Renato tá querendo falar um tempão. Oi, pessoal. Não, na verdade, eu até eu levantei a mão, mas o Fernando, ele fez a mesma pergunta que eu ia fazer, porque eu estava justamente interessado nessa visão que vocês têm aí da capacidade de uma previsão nessa escala sazonal, né? O quanto que é possível. Exatamente o que o Ricardo acabou de explicar, o quanto que é possível você prever umas anomalias de ciclones, vento offshore principalmente, né? O quanto que você consegue se antecipar a uma tendência, não é acertar o HS de 5,7 às 3 horas da tarde, não é isso mesmo, é essa tendência sazonal que o Ricardo acabou de explicar. Então, por isso que eu levantei, mas eu abaixei a mão, porque o Fernando roubou minha pergunta e o Ricardo já explicou. Mas eu também... Oi, falei. Essa é uma área extremamente interessante, assim, porque ela é nova, né? Um pouco abordada. E é exatamente o que eu estou, do ponto de vista científico, é o que eu faço agora o dia inteiro, assim, é que eu estou totalmente dedicado por questões de operação marítima e de rota e tudo mais, né? Se você for pensar um navio saindo, sei lá, de Cape Town para o Rio de Janeiro, de Nova York para Londres, ele vai demorar uma semana, 2 semanas, ele já vai começar a entrar no horizonte subsazonal. E tendo um horizonte, né, e poder começar a informar esse horizonte para a operação é muito importante. E mais do que subsazonal, a gente também está olhando uma escala um pouquinho maior, né? Porque você tem uma operação que você quer fazer e você planejou para o verão, porque o verão você sabe que é um período de condição melhor para você fazer. Mas aí você dá o azar de pegar como teve agora em janeiro desse ano. Você teve um período de janeiro que teve ventos fortes para caramba na nossa região aqui, que não era esperado. Então, mas eu fiquei esperando janeiro para fazer a operação e não deu para fazer. Então, teve um tempo de espera muito grande que é atípico para essa região. Então, essa escala também maior, assim, esse janeiro vai ser atípico. Se prepara, então faz em fevereiro esse tipo de planejamento, entendeu? E é legal porque você tem esses meses, né? Maio é um mês, assim, abril, maio é um mês que você não sabe o que vai acontecer. Pode ser super calmo ou pode vir uma bomba ali. Então, é possível você saber com antecedência de uns 3 meses como é que vai ser esse maio? Em termos de vento? Chuva sim, acho que é uma coisa que tem mais experiência para acertar pelo menos tendência e tal, mas vento é possível? Vai ter mais entrada de ciclone? Não sei, é isso que eu tinha interesse de acompanhar, o que vocês estão bolando aí para melhorar esses acertos, entendeu? 3 meses já foge da escala do 46, já começa a entrar Exato.
No modelo climático. Já. Exato, exato. Melhor essas Não, mas tem como fazer assim, Renato. Como eu falei, você pode usar indicadores, né, climáticos. Então, você faz um estudo prévio para relacionar o que você quer entender. Eu quero entender o vento na Bacia de Santos, entendeu? Os extremos de vento na Bacia de Santos. Então, você vai fazer uma análise prévia para relacionar o que climatologicamente influencia, quais indicadores climáticos vão influenciar naquele vento. Tá? O número de ciclones, se é a velocidade deles, enfim, você vai fazer um estudo prévio e aí, a partir disso, você vai desenvolver uma ferramenta que é o que a gente faz, desenvolver um índice para aquele tipo de evento. Desenvolver um índice para dizer que aquela estação vai ter ventos extremos acima da média, entendeu? Mas isso aí, geralmente, a gente faz para cada região e para cada parâmetro, né? A chuva, como você falou, é o mais utilizado, então todo mundo está preocupado aí, tanto na agricultura quanto na hidrologia, enfim. Mas para ventos também, hoje em dia, com a parte eólica, de energia eólica, é uma demanda bem grande. Isso. Entender se que eles chamam de safra, né? Safra de vento vai ser boa. A safra de vento? Eles chamam safra. Legal. Então, por exemplo, para nós, o vento, para algumas região... operações, o vento forte não é uma boa safra, não, para falar a verdade. Né? Daqui a pouco vai ser, de repente, com as eólicas. Sim, com as eólicas, com certeza. Claro, quero mais vento forte. Aí vai ficar uma briga, né? Com vento forte, você tem uma boa produção de energia eólica, mas algumas operações de óleo e gás você não consegue fazer. Aí você não consegue fazer um offload, não consegue coisa do tipo, né? Mas tem um produto que a gente está montando, que a gente até precisa reunir agora essa semana, que é a parte dos cones de Cyclone Track, né? Que é aplicar o Cyclone Track, o track de ciclone a cada um dos membros, né? Então, você tem 51 membros do ensemble do SMWF, da previsão de 46 dias, mais 35 membros 30 membros da previsão da NOAA. Então, a gente começa a fazer o track desses ciclones e faz o Cyclone Track para depois fazer o cone, onde esses ciclones têm probabilidade de se dirigir, e aí em termos de intensidade e de posicionamento. E a partir daí fazer esses mapas probabilísticos. Então, essa é uma maneira também de olhar se há uma tendência maior ou menor nesse horizonte tão longo. Entendi. Vamos ver se sai disso com isso em breve, vamos ver. Beleza. Aproveito para dar parabéns também aí para o time. Legal. Obrigada, Renato. Bom, alguém mais? Tem alguma pergunta? Eu vou continuar rapidinho. Fábio, fala. Cadê o Fábio? Está no barco. Fábio? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Estava mudo. Agora está abrir a câmera e não abri o vídeo. Tenho uma questão que eu fico pensando, na verdade, a gente começou a estudar isso, e eu acho que vocês são especialistas que podem ajudar. Que é a questão de que, hoje em dia, quando a gente faz uma medição em situ, né, seja de onda, vento, não se inclui nessa medição, na apresentação do resultado, a incerteza associada à medição, seja a incerteza do instrumento, mais da medição, de todo o processo de medição. E aí a minha pergunta é, caso essa incerteza passe a ser expressa, quer dizer, se desse um valor médio medido, mais ou menos, da incerteza associada, o que isso poderia vir a contribuir para essas previsões de longo prazo, previsões de extremos e previsões climáticas? Esse é um tema que envolve várias frentes, né? Primeiro, de desenvolvimento da parte de instrumentação, né? De como diminuir essa incerteza, que vocês têm trabalhado décadas nisso. E depois na parte de assimilação de dados, como essa certeza vai ser considerada no modelo de assimilação. E aí entra o machine learning também, porque o machine learning ele precisa ser treinado, fazer o esquema de otimização baseada no treinamento. E aí, se tiver um dado, por exemplo, de vento, né, do altímetro, do escaterômetro e do anemômetro da boia, você já tem 3 incertezas completamente diferentes, né? E
Tem aquelas técnicas de triple multiple collocation para estimar a incerteza de cada um dessas. É muito difícil conhecer a incerteza do próprio... Então, a transição agora que a gente está fazendo na Sofia é começar a trabalhar com a função peso para distinguir esse tipo de treinamento, principalmente no mar, né? No mar é uma coisa muito diferente. Em terra tende a ser mais homogênea, assim, a qualidade dos instrumentos. E a partir daí conseguir fazer um treinamento melhor, assim, que possa distinguir isso daí. Mas eu não sei se o Henrique tem alguma coisa mais a dizer sobre os instrumentos em si. Eu imagino que vai dar um parâmetro até para a questão da validação do modelo, né? Porque do modelo e do dado a gente tem uma linha e não tem a incerteza expressa na comparação. Então, às vezes, a gente quer calibrar mais o modelo para bater com o dado medido, mas, em realidade, a gente não tem a certeza do dado medido, né? Então, até onde a gente quer também calibrar o modelo, né? A gente quer chegar até onde? Então, eu imagino que com essa evolução, né, de expressar a incerteza, principalmente de boia, né, em função do estado de mar, eu acho que vai dar um parâmetro, na verdade, vai clarear um pouco para a gente essa ideia em questão também da calibração e validação dos modelos. Eu vejo muito essa importância de expressar a incerteza do dado por isso. Que tem impacto no lado de comunicação com o cliente também, porque se você for ver, a gente sempre tenta falar em erro em algum range, em questão probabilística. Dificilmente a gente vai falar que a gente desenvolveu um modelo com um erro de 0,1 centímetro, né? A gente sabe que isso aí, dentro da medição, pode servir para marketing, não sei, mas na prática não faz sentido nenhum. Então, a gente sempre tenta estipular esse range ali e suspeitar, deixar uma coisa um pouco mais aberta, assim. E usar as medições para poder diminuir a incerteza delas, né? Agora você tem esses dados todos, essas boias derivando, junto com o altímetro, se é falsate, com dado de espectro, então a gente pode... a gente está nessa frente também de começar a integrar múltiplas observações para diminuir a incerteza da estimativa final, né? Então, em vez de pensar em uma medição só, integrar essas medições e tentar diminuir a incerteza de cada uma delas. É um desafio, mas eu acho que vale a pena, assim, eu acho que vale a pena. Vai chegar um ponto que a modelagem já é tão boa e o erro dos instrumentos já é tão pequeno que a gente tem que começar a olhar mais para essa incerteza para poder conseguir conversar, né? Conseguir integrar isso daí. Fábio, tá aí? Tô. Mais alguma coisa? Não, eu acho interessante. Na verdade, eu comecei a olhar isso pensando exatamente nas previsões climáticas, né? E de extremos de vida útil de plataforma, de estrutura offshore, né? Que você, na verdade, faz uma projeção futura em que desconhecer a incerteza exatamente do elemento inicial, que foi a medição feita até o momento atual, você está, vamos dizer, diminuindo a incerteza final, consequentemente, no caso de engenharia, que é comigo, né, você está acaba colocando um fator de segurança maior no que você faz, ao invés de trabalhar com uma certeza maior e, consequentemente, reduzindo o teu risco associado. Vou conversar com o Henrique aí, vamos fazer um bate-papo. Mas esse era um problema que há 5, 10 anos atrás, se você lembrar, a gente não tinha, né? Porque os hindcasts eram tão ruins, as previsões eram tão ruins, que a estimativa da boia, por mais certeza que tivesse, era sempre melhor do que do modelo, né? Você tem 2% ou 5% de erro, o modelo vai errar 25%, então tá bom. Agora não. Agora você tem satélite com o JSON 3 e tudo mais, extremamente preciso, você tem medição, hindcast, previsão de curto prazo
a gente está falando de 0,97 de coeficiente de correlação em previsão, é muito alto. E aí começa, assim, a gente resolveu um problema, vamos comemorar, mas nem tanto, porque surgiu outro problema, porque agora a gente tem que começar a considerar a incerteza da medição. E nessa veio uma das modelagens que a gente tenta fazer, que é a modelagem híbrida em monitoramento para desenvolvimento de boias virtuais, né? Que a gente começou a ver que em alguns momentos o modelo tinha incerteza menor do que a medição. Isso é muito louco. Sendo que você pode usar algumas boias de modelagem híbrida em hindcast e nowcast, e utilizar esse nowcast para fornecer uma previsão dentro da incerteza da boia. Então, isso que a gente está chamando de boias virtuais, desenvolvendo uma análise espacial de como esse posicionamento das medições realmente, das medições reais, digamos assim, das medições das boias e dos tracks dos altímetros vão contribuir para isso, e nessa desenvolver esse sistema de nowcast. Isso a gente está querendo desenvolver, assim, avançar com isso, a gente está em fase inicial, mas é um dos nossos planos também. Sim. Bom, eu vou continuar rapidinho, só para finalizar, fazer uma conclusão aqui dos produtos e serviços mais pontuais relacionados a essas previsões que a gente oferece. Um deles é esse planejamento e otimização de rotas de navio, né? Que através das previsões que a gente faz, o Ricardo até comentou agora numa das respostas, a gente consegue prever a melhor rota, a mais segura, a que vai, de alguma forma, talvez economizar combustível, se você pegar uma corrente lá te empurrando, vai evitar, né, que você encontre grandes tempestades. Enfim, a gente consegue já fazer produtos já mais específicos, como a otimização e planejamento de rotas. Peraí, eita, não está funcionando aqui. Além disso, a gente também faz, acho que é de interesse da Petrobras, essa parte de previsão de movimento das plataformas, né, e navios, como que eles vão se mover através, que é mais um produto que vem através da nossa previsão de ondas e de ventos, e como, né, a gente pega toda a parte estrutural de engenharia do seu asset, do seu navio, da sua plataforma. Vou deixar você falar, André. E aí a gente prevê como vai ocorrer esse movimento a partir dos dados que são dados pelo cliente desse asset. Pode falar, André. Não, eu só queria perguntar, para esse serviço, é necessário que o cliente forneça para vocês o que exatamente? O RAO só o RAO, tipo as dimensões, assim, e a questão do aproamento, assim, que tipo, isso aí é para FPSO, por exemplo, que o aproamento é fixo, ou existiria esse serviço para embarcações menores, assim, que pode estar em qualquer aproamento, assim, né? Porque o movimento acaba variando muito dependendo se a onda está chegando de proa ou de través, né? Daí, como que esse resultado é fornecido, assim? Só para entender. Ricardo, quer falar? Na verdade, isso teria que ser um desenvolvimento conjunto com o cliente, né? A real dependeria disso. E a modelagem ambiental estaria sendo feita pela gente, mas com essa customização na saída da previsão com o cliente. Aí teria que analisar cada embarcação individualmente. Mas isso vem de uma abordagem que a gente já tem feito, de tentar em vez de fazer uma operação dos nossos produtos unidirecional, né, de sair produzindo, vendendo, mas customizar e trabalhar com o cliente para que essa previsão, esse produto possa ser feito em conjunto. Então, a gente fez isso com a parte de eólica, isso tem funcionado bem, e a gente quer fazer o máximo possível disso também com a parte de naval. Então, essa vem nessa frente, né? Como a gente tem muita transparência na maneira de fornecer os produtos e de desenvolver a previsão, e como já há um pós-processamento, ou seja, um modelo formal de pós-processamento, colocar elementos nesse modelo de pós-processamento poderia adicionar valor e contribuir com o produto.
Entendi. Então seria um produto customizado para cada cliente, saquei. Sim, Beleza. Valeu, gente. exatamente. Não sei se a Laura tem Quase- alguma coisa. Não, mas quase todos os nossos produtos são assim, são customizados para cada cliente, para cada asset, para cada local, para cada cluster. Sim, é muito difícil a gente entregar alguma coisa totalmente regional, global, assim, porque aí a gente não entra no valor de acurácia esperado dos nossos clientes, entendeu? Não, perfeito. Obrigado, gente. Nada. Continuando, eu queria mostrar um pouquinho também da nossa plataforma. A gente tem, né, hoje em dia a gente já tem um portal que cada cliente tem acesso através de senha. Você pode dar acesso para quem você quiser da sua empresa. O nosso portal está bem legal, né? Tem aquelas setinhas do Indy que todo mundo gosta, mas tem também coisas mais avançadas, né? Tem toda a parte, né, de diferentes horizontes de previsão. A gente trabalha de novo com o cliente, a gente customiza a plataforma para o que o cliente quer ver. Então, se ele quer algum gráfico específico, a gente já coloca lá para ele. Se ele quer algum tipo de avaliação comparando com dados observados, a gente já coloca lá para ele. Enfim, a nossa plataforma está bem legal e já está pronta, com vários layers, com muitos dados, muita coisa. Dentro da plataforma, a gente tem uma área também que você pode solicitar dados históricos. A gente tem uma base de dados bem grande dos nossos servidores, né, de mais de 30 anos aí, aproximadamente 30 anos, talvez um pouquinho mais, de dados históricos, e os nossos clientes já podem requisitar esses dados, clientes também que já fazem seus próprios estudos e querem requisitar os dados, a gente já consegue fazer isso através da plataforma. Outra vantagem é a parte dos relatórios automáticos. A gente tem uma parte toda de, né, várias vezes o cliente pede, poxa, eu tenho que entregar um relatório cada mês para o meu gerente, tem que estar falando isso, isso, isso. Então, você pode gerar um relatório automático, você põe lá a estação que você quer ver, ou o navio que você quer ver, a variável, o tipo de gráfico, você pode fazer isso várias vezes e vai gerar um relatório automático para você. Porque a gente normalmente tem muita informação na plataforma, então ali você vai selecionar o que você quer ver, já vai passar para um PDF e já vai ter um relatório automático sendo gerado para o cliente. A gente tem toda essa parte de comparação das nossas previsões, né, das nossas diferentes previsões com os dados observados do cliente, se ele tiver dados observados ou de boias próximas ou de estações próximas, sei lá, do INMET, enfim. Então, a gente faz toda a parte de comparação para ver como a nossa previsão está se saindo em relação a outras previsões e em relação ao dado observado. Então, dessa forma, fica muito claro para o cliente, né, o nosso valor agregado, né, como a gente está melhorando aí, chegando mais perto, né, fazendo uma previsão melhor. E isso faz parte de muitos... Eu entendo que muitas empresas usam isso para a parte de medição, né, de demonstrar que a previsão está boa. A gente já oferece isso na nossa plataforma. Boletins, a gente está, né, boletins até por mensagem de texto, boletins até 3 vezes por dia, pode ser enviado do jeito que o cliente quiser, pode ser até, sei lá, se quiser alguma coisa por FTP, se quiser alguma coisa que apareça talvez no ECDIS, do navio, enfim, a gente trabalha da forma que o cliente quiser e dá muito frequentemente a gente atualiza os nossos modelos, a gente roda os nossos modelos, então a gente tem resultados pelo menos 3 vezes por dia, a gente dá alertas de risco que também chegam por celular, a mensagem de texto para quem o cliente quiser. E como eu falei, a gente trabalha com o cliente também para entregar esses dados, entregar esses resultados da forma que for melhor. A gente tem clientes que, por exemplo, não querem ver a nossa plataforma porque já tem uma plataforma própria. Então, a gente oferece os dados em APIs ou em FTP, ou o que quer que seja que o cliente possa ingerir mais facilmente para colocar na plataforma dele próprio. Se ele não tiver, pode usar a nossa plataforma, mas a gente trabalha, de novo, de forma customizada com cada cliente para entregar os dados e demonstrar esses dados da melhor forma possível e entregar da melhor forma possível para cada um. A gente é extremamente flexível com isso. E, como foi falado, né, nós somos uma empresa de ciência e tecnologia, a gente trabalha muito na parte operacional, mas a gente trabalha muito na parte de P&D,
né, de pesquisa e desenvolvimento. Né, todos nós, cada um de nós aqui, a gente escreve artigos científicos. O último artigo científico que a Atmos Marine publicou foi esse, relacionado a redes neurais dessa parte de Maranhão, Piauí, que a gente fez para um cluster de eólico, de uma empresa eólica no Brasil. E está bem interessante, que descreve bem a Sofia. A Sofia é um produto, né? Não sei se ficou claro, mas a Sofia é um produto da Atmos Marine, uma coisa que a gente inventou, nossa marca registrada. Enfim, e está descrevendo bem e já está, né, publicado e revisto, e já estamos recebendo muito apoio para isso. E a gente está com uma salinha bem legal também dentro da incubadora. Saiu o Henrique olhando o nosso monitor, você vê o monitor atrás do Henrique ali. Então, a gente está no Rio de Janeiro, né? E quem quiser encontrar a gente também, a gente é muito fácil, aberto, reunião, quando o cliente quiser. Então, estamos próximos. E é isso, só para finalizar, né, concluir, o nosso diferencial é esse, a gente lida com muitos modelos, a gente faz a regionalização, a gente faz diferentes prazos de tempo dessa parte de previsão, e a gente tem uma acurácia assim, bem maior mesmo do que você simplesmente entrar no seu celular e olhar um aplicativo. Por mais que esse aplicativo te dê diferentes modelos, a gente não vai estar integrando os modelos, né? A gente integra tudo, coloca, né, inteligência artificial, machine learning em cima disso para dar realmente para cada cliente, para cada local, a melhor previsão e os melhores dados. E é isso, né? Não quero gastar muito mais o tempo de vocês, foi muita informação, mas obrigada aí todo mundo por participar, todo mundo por estar aqui. E se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade aí para levantar a mão ou abrir o microfone e falar. Obrigada, gente. Pode falar, Adriane. Eu tinha mais uma pergunta, na verdade, que a gente começou a ter, não começou a ter, que sempre teve, né, mas problema com escola aqui, que antes acho que acontecia e como media o vento só nos últimos 10 minutos, não ficava registrado, você nem via aquela intensificação rápida e a desintensificação. Daí se vocês têm, a gente procurou na internet no geral, né, algum método de prever esse squall, seria um nowcast, eu imagino, assim, porque os modelos não representam isso bem, né? Se vocês têm algum serviço nessa linha, assim, não sei se o Fernando Matos, que também, eu acho que ele é o mais acionado, bem mais acionado que a gente aqui sobre isso, se ele tem alguma pergunta nessa linha também. Oi, André. A gente não, para a escola específico não, mas é para, quer dizer, escolas é um evento intenso de vento, então, aí, para esse tipo de abordagem, você tem um monitoramento constante, né, utilizando, geralmente, a imagem de satélite e radar, se estiver disponível na região. Uhum. E uma coisa importante que no mar, que é uma ferramenta muito boa, que às vezes as pessoas subestimam, os caterômetros, né, que é o QuickScat. Então, ele já dá um bom indicativo, mas eles têm a frequência menor, não passam toda hora, mas eles acompanhar as imagens dos caterômetros é bom, ajuda bastante. Valeu, gente. Esses radares de banda X, as plataformas muitas têm radar, né? Banda X são os menores, né? Talvez eu não sou especialista em radar, mas eles devem conseguir também pegar esse tipo de sistema. Também tem uma limitação de cobertura de radar, mas, enfim, vocês do Centros Oceanop podem falar melhor, hein? Das sondas, cara, a galera tava me falando ontem, tava conversando com eles sobre o squall ontem, eles falaram que o radar radar de navegação mesmo da sonda, eles conseguem ver a chuva chegando pelo sistema, né? Não consegue ver tudo, mas como um radar meteorológico, mas consegue ver uma maçaroca vindo ali pelo radar. Até um negócio que eu queria explorar um pouquinho melhor depois, mas dá para ver alguma coisa. Não é, né, direcional em Z e tudo mais, mas talvez tenha alguma coisa útil aí, sim. Tem um pessoal da Universidade de Oklahoma que trabalha com machine learning aplicado a esse tipo de dado,
para prever tornado, o squall deve estar relacionado, né? Assim, eu nem peguei isso para ver que isso assim, já vai ser bem complicado, mas tem gente mexendo com isso. Se vocês começarem a procurar, tem desenvolvimento nessa área, assim. Essa área de curtíssimo prazo é difícil, né? É muito difícil, assim, pegar esses eventos que acontecem em curtíssimo prazo e não são previstos. Acho que isso vai ser um gargalo aí. Talvez não com previsão numérica, realmente difícil, por causa do tamanho do sistema, mas muitas vezes eles se propagam, né? Então, se sentiu num lugar, de repente pode ser que ele venha em outro, então Ter um talvez fazer alerta. sistemas de alerta, com base em Sistemas de alerta. medições, talvez seja uma forma. Talvez não vai livrar a primeira plataforma que pegou, mas pegue talvez as próximas subsequentes, o pessoal tenha um tempo de se planejar. Aí seria um nowcast mesmo, como o André estava falando. E, de Mas já repente, dá em para cima fazer o desses alerta. dados, se coloca como o Ricardinho falou, um machine learning, né? Em cima desse sistema de propagação de eventos, né? Porque é outra coisa que é bem manual, né? O cara olhando ali os sistemas, tudo mais. Até tem a Fortran, essas coisas, mas a interpretação é toda muito manual. É todo cara olhando ali e vendo para onde é que está indo o sistema, se está crescendo, se não está. Faz sentido, alguma coisa nessa linha mesmo. Mas isso tem coisa que eu acho que o machine learning vai agregar valor, mas tem limitação, sabe? Tem algum ponto que a gente nunca vai conseguir substituir o ser humano ali parado olhando em cima. Então, acho que também esse tema é bom para poder estabelecer o limite, né? Até onde a gente consegue modelar, operacionalizar e tal, e qual que é o ponto que a gente tem que voltar para os anos 90, 80 e ficar ali em cima do dado, olhar em cima da carta sinótica, em cima da imagem de radar e tal, que eu acho que é importante também. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não? Acho que a gente pode finalizar. Mas, gente, foi um prazer. Muito obrigada. Marcos, então, finaliza aí, por favor. Não, só agradecer a todo mundo aí, poxa, passamos aí do horário que o pessoal se manteve presente, então agradecer a todos, dizer que ficamos à disposição também, vocês têm os nossos e-mails de contato, se não, entra na nossa página lá, incubadora da COP, e os contatos da Laura estão aí, e muito obrigado e até uma próxima.